Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver hoje então a Najdorf com Bispo E2, uma linha muito posicional, preferida aí pelo grande campeão mundial Anatoly Karpov, e é uma linha que tem as ideias muito parecidas com as linhas clássicas da Scheveningen. Então isso aí que vai ser motivo de outro vídeo que a gente vai mostrar para vocês também. Então, só montando aqui a Najdorf, D4, C por D, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6, bispo E2 agora, gente. Certo? Então, qual é a síntese aqui dessas ideias dessa linha? As ideias dessa linha que hoje em dia está em desuso, realmente não sei porquê, é questão de moda no xadrez, né? Isso aí acontece bastante. Mas é uma linha, então, que tem uma analogia grande com a Scheveningen, com os clássicos, procura ser uma linha mais posicional, um jogo mais lento, mais comedido, em que as brancas vão tentar sufocar, né, tirar o contrajogo das negras e demonstrar sua superioridade no final. É uma linha bem interessante, muitas delas conduzem para um jogo igualado, o que não deixa de ser ruim, porque quem ganha vai dar oportunidade para o melhor jogador ganhar de fato, ou quem está mais familiarizado com as ideias e com partidas nessas linhas. Então vamos destacar mais uma vez quem achar essas ideias interessantes para ter um jogo mais calmo contra a Najdorf. As partidas do Karpov são realmente modelo, principalmente as vitórias dele nos anos 70, quando ele era assim o campeão mundial assim com larga margem sobre os demais. Como responder? Então assim, se jogar E6 aqui, você pode transferir para uma Scheveningen. Mas no espírito najdorfiano, E5. E5, cavalo B3 e bispo E7, a linha principal. Tem alternativas aqui, sim. Depois das brancas jogarem cavalo B3, a gente pode responder com bispo E6. Já de olho na casa C4 e dando também um reforço aqui no controle da casa D5. Mas aí o que acontece? É muito comum as brancas montarem uma posição aqui com F4, ameaçando F5, e aí por isso que nós temos que reforçar a casa C4, para trocar esse bispo pelo bispo de E2. Então vem dama C7, F5, bispo C4. Se as brancas trocarem, tá tranquilo. E aqui vem uma linha, para o pessoal aí que gosta de finais, vem uma linha aqui que as brancas podem propor aí uma troca de damas e até já deixar o rei um pouco avançado, que inclusive é sugestão do computador. E mesmo com torre C8, a posição é considerada igualada. E dá para ver que vai ganhar aqui quem jogar melhor. Se as brancas... Então, voltando aqui, gente. Então, jogamos dama C7, ele avançou F5. Se as brancas... Nós jogamos bispo C4. Se as brancas jogarem bispo F3 para não trocar os bispos, vai ficar numa posição passiva com o bispo, em que ele parece aqui um peão grande dentro dessa cadeia de peões nas casas brancas. E aí as negras vão desenvolver normal e com grande probabilidade de obter uma pequena vantagem. Cavalo C6, bispo G5, por exemplo, bispo E7, dama D2, H6, bispo E3, A5, bispo E2, troca o bispo, A4, cavalo D2, roque, e aqui o computador dá a posição das negras como um pouquinho melhor. Assim, acho que tem que jogar, acho que tem chances aí para os dois lados. Então, pessoal, isso, depois do cavalo branco retornar para B3, quando a gente avançou E5, a gente pode jogar bispo E6, mas a linha principal é bispo E7. Aí vem roque, para rocar rápido, né? Proteger o rei, um dos princípios básicos da abertura, proteger o rei. A4, então a ideia característica do Karpov, a ideia é jogar A5 e limitar os peões do flanco dama das negras, e o A4 por si só já impede ou já torna praticamente inefetivo o lance B5, né? Porque a torre aqui está cravada, né? O peão está cravado,
Então quer dizer, se jogar assim, ó, já não tem mais o contrajogo que as negras queriam, com B5, B4 e outras ideias. Então o A4 é um lance bem temático nesse sentido. E aí a resposta principal é bispo E6. Vamos só ver aqui rapidinho uma sublinha que também dá uma certa igualdade, que é cavalo C6, F4, B6. Vejam, ó, aí o plano já é outro, né? Você já vai devagarinho, mais no estilo Scheveningen aqui. Rei H1, podia ser rei H1 antes também. Cavalo B4, bispo E3, bispo B7, bispo F3, dama C7, dama D2, quer dizer, ambos os jogadores posicionando aí suas peças de forma o mais ativa possível. D5 rompendo no centro para resolver aí os problemas de abertura e deixar as peças mais ativas. E por D5, E4, cavalo por E4, cavalo de F para D5 e cavalo D4. O que a gente vê nessa posição, pessoal? As negras sacrificaram um peão para deixar as peças mais centralizadas e nós vemos bastante atividade dos dois lados, né? As brancas estão aí com os dois cavalos centralizados. O computador dá a posição como igualada, mas aqui eu vejo que tem um jogo dinâmico e tem muitas possibilidades aqui. Aqui realmente vai ganhar quem jogar melhor aqui, tem chance para os dois lados. Então, pois bem, isso foi o cavalo C6, né, pessoal? Depois do A4 do Karpov, né? Agora, bispo E6, que é a linha principal. Vem F4, jogou F4, ameaçando F5. Tirar o nosso bispo dessa casa boa, nós vamos jogar dama C7 de olho nessa troca aqui. Vem rei H1, não avançou F5 ainda, cavalo de BD7, continuamos o desenvolvimento. Jogou F5, bispo C4. Então tem que estar pronto, né? Quando vier o F5, o nosso bispo C4 tem que estar montado, tem que estar pronto com a base ali da dama. Bispo G5, torre de A C8, outra possibilidade seria H6, questionando esse bispo. O bispo vem para H4, torre de F C8, torre F3, dama D8 e posição indefinida. Certo? Aqui não existe uma opinião assim sobre partidas e tal, aqui está indefinido. Claro, as brancas têm aí um translado da torre para atacar na ala do rei, mas as negras têm bastante recurso defensivo aqui. Pode jogar bispo F8, cavalo F8, enfim, vai trocar o bispo de casa branca, pode fazer o sacrifício temático depois de qualidade em C3, contanto que não seja recapturado pela torre, né? Então, essa posição aqui já seria um pouco mais complexa do que as anteriores que eu mostrei. O bispo G5, torre de AC8, cavalo D2, todas as peças desenvolvidas, torres conectadas, rei protegido, D5. Abrir o centro para as peças terem mais atividade. Vem aqui cavalo por C4, D por C4, A5, bispo para B4, cavalo D5, cavalo por D5, E por D5. E aqui as brancas podem jogar tanto B3 quanto C3 com uma leve vantagem. Elas têm o par de bispos, isso é importante, mas as negras acabaram montando aqui uma situação em que o peão de D5 ficou fraco. Quase um peão isolado, né? Porque o peão de C não chega para defender, ele não consegue chegar lá. Então as brancas vão ter que abrir mão dessa maioria aqui na ala da dama para tentar não deixar esse peão isolado. Por isso B3, C3, enfim. Então as negras vão tentar jogar em cima desse ponto aqui. Vão tentar cuidar para não dar muita atividade para o par de bispo das brancas e tentar armar aí os contra-ataques na medida em que conseguir neutralizar essa atividade das peças brancas, já que a posição está tendendo para abrir, né? Então acho que as negras aqui deveriam tentar segurar um pouquinho essa parte e tentar jogar em cima desse peão. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado aí desse resuminho aí sobre
a variante Bispo E2, que infelizmente está fora de moda no alto nível do xadrez, mas na internet ela ainda é muito, muito jogada, porque muitas pessoas conhecem as partidas do Karpov, gostam dessas ideias, principalmente assim por parte das brancas, num desenvolvimento mais lento, mais seguro, deixa o rei mais protegido, depois joga A4, tenta segurar um pouco o contra-jogo na ala da dama das negras, avança F4, claro, para ter mais espaço na ala do rei, e as negras sempre tem que prestar atenção para não perder a casa aqui do bispo e perder o controle de D5, e tentar trocar o bispo pelo bispo de Casa Branca. Tanto que vocês viram que na outra linha, em que as negras acabaram deixando o bispo ser trocado pelo cavalo, elas ficaram com um jogo um pouquinho pior, né? Tendo que lutar ali contra o peão, mas deixaram um par de bispo para as brancas. E, bom, e posições mais estratégicas e tendendo até com uma linha para um final, né? Muitos grandes mestres chamam isso aqui de final depois que troca as damas, porque as possibilidades de contra-ataque reduzem bastante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.